A parte da introdução, então, a parte de microeletrônica, que a gente já esteve conversando aqui um pouco, eu tentei primeiro separar eletrônica, como a gente está acostumado, com elementos discretos, de microeletrônica ou circuitos monolíticos. Circuitos monolíticos são aqueles que têm os componentes desenhados já sobre uma mesma peça de substrato, geralmente é o silício, pode ser o germânio, pode ser outro material que eu esqueci o nome agora também, que safira, que também é um cristal. E esses componentes, por serem fabricados juntos, eles têm muito menos elementos parasitas, a gente consegue atingir velocidades de operação maiores por eles estarem muito próximos, consumo de energia menor também, por terem menores capacitâncias parasitas, tempos de comutação bastante curtos. E a primeira parte da disciplina, a gente vai começar abordando algo relacionado com os processos de fabricação. Ao mesmo tempo que a gente vai ver um pouco sobre quais são os players, os grandes fabricantes envolvidos aí, o que eles oferecem de tecnologias, também sobre os passos. Na teoria, assim, ó, como é feito aquilo ali. É algo parecido com quem já fez a disciplina de projeto de PCB, desenhar geometrias e implantar realmente aquelas geometrias e fazer aquelas estruturas num, num substrato. Um circuito integrado de aplicação específica, então, conhecido como ASIC, Application Specific Integrated Circuit, ele se opõe ao, no domínio digital, um circuito programável tipo FPGA, ou Field Programmable Gate Array. O ASIC é um circuito fabricado para ter uma aplicação específica, então, se a gente pegar um amplificador operacional, ele é um circuito com uma aplicação específica. Se a gente pegar uma memória RAM, é um circuito de aplicação específica. Um amplificador, um transistor MOS, são componentes de aplicação específica. Se a gente pegar no outro extremo, olhando só para o domínio digital aqui, FPGAs maioritariamente são aplicados no domínio digital. Ele é um dispositivo em que se reprograma internamente interconexões para que ele execute diferentes lógicas digitais lá dentro. Ele não é um circuito programável no sentido que até o Daniel comentou no início aqui, de que a gente consegue programar e trocar o programa e executar de forma sequencial instruções, como a gente está acostumado. Mas um FPGA, ele de fato constrói estruturas diferentes internamente. Ele tem algo chamado lookup tables, que são tabelas programáveis, em que a gente consegue implementar uma porta lógica AND, uma porta lógica OR, a gente consegue conectar os flip-flops que tem lá dentro de formas específicas conforme a gente quer. Então, um FPGA é um grande circuito digital reprogramável. Eu posso fazer um processador dentro desse circuito digital, é só descrever lá quais são as lógicas que se interconectam e o setup de programação dele, o programa compila essa minha descrição, monta internamente nele. Então o FPGA chega num desempenho muito alto porque ele implementa de fato coisas em paralelo lá dentro. Ele não executa software sequencial como provavelmente todos os nossos processadores. Se vocês estão assistindo no celular, o processador de vocês executa instruções sequenciais no celular, o meu computador executa instruções sequenciais também para executar o software. Dentro do FPGA tem hardware montado de fato, lógica. Mas no FPGA, a gente olha para o outro lado, ele é usado em múltiplas aplicações. Enquanto que um fabricante de FPGA faz um FPGA e centenas de montadores de circuito podem usar em aplicações diferentes, se eu fabrico um ASIC, um circuito integrado de aplicação específica, vai atender só aquele nicho de aplicação específica daqueles para aquele uso. Se é um amplificador com determinada velocidade e tensão de operação, só vou conseguir contemplar aquelas aplicações. Nisso, eu entro nesse aspecto de volume de fabricação. Então, um dispositivo programável, por poder ser aplicado em várias áreas diferentes, a gente pode pensar em fabricar um volume muito maior. Um volume maior de fabricação significa escala inversa de custo de fabricação. Então, quanto maior a quantidade de unidades eu fabrico, menor o custo de cada unidade. Porque, de fato, o projeto de um circuito integrado, ele custa um valor muito alto. Podemos pensar aí, mesmo no microcontrolador mais menor que você for imaginar, talvez custe mais de R$ 1 milhão um projeto do microcontrolador. Mas quando ele é fabricado em grande escala, o custo da matéria-prima é muito pequeno e o custo individual de fabricar cada um desses componentes cai muito. Então, se eu quiser fabricar 10 unidades de um
microcontrolador que eu vou fabricar, vão me custar talvez R$ 200.000 cada unidade. Se for fabricar 1 milhão de unidades, o custo vai ser 10% a mais que isso, talvez. E eu vou baixar a R$ 2 a unidade. Existe, então, uma escala de produção muito diferente. E que não é tão agressiva essa escala de redução de custos em circuitos discretos, porque num circuito discreto eu vou ter que comprar os mesmos componentes todos. Se para prototipar eu gastei R$ 1.000 para fabricar um circuito, em escala de produção talvez eu vou gastar 400, R$ 300, porque eu vou ter que continuar comprando os mesmos componentes. E vou ter que fazer a montagem, tudo mais. Vai ter um custo muito parecido. Já quando é um circuito integrado, como o processo de fabricação, uma vez que ele foi projetado e está validado, ele é muito barato por unidade. Tem toda uma questão econômica por trás aí. Como eu falei, é bastante caro fazer uma rodada de fabricação. Mas uma vez que funcionou bem, eu tenho certeza que tá ok aquilo ali, a cada rodada que eu for fazer, eu produzo talvez 5.000 unidades num wafer, que a gente vai ver o que é um wafer. É um pedaço de silício, um painel. Como se fosse um painel e que a gente consegue fazer muitas unidades ali dentro. Então, a gente vai ver ao longo disso aqui esse efeito que é mostrado no gráfico aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse gráfico. Que é um circuito de aplicação específica, ele tem um custo inicial mais alto de se fabricar, mas quando eu aumento o número de unidades vendidas, aumenta pouco o valor. Porque o custo de refabricar isso aqui, de fazer mais rodadas de fabricação é baixo. Já o custo de se utilizar um circuito programável numa determinada aplicação, inicialmente ele é baixo, porque afinal eu posso ali, vou numa loja, compro uma unidade de um FPGA, talvez vai custar $10, uns R$ 80, uma unidade, beleza? E eu já estou prototipando meu circuito, já está funcionando. Mas cada unidade vai custar os mesmos R$ 80 e o preço, então, com o volume, com a quantidade de unidades, ele cresce bastante. Existe um ponto de inflexão aqui, em que existe uma análise econômica que pode ser feita. Quantas unidades eu pretendo fabricar? E vale a pena eu fabricar um circuito específico para aquela minha aplicação? Ou vale a pena eu comprar um circuito programável que contemple aquela mesma aplicação? Com grande volume, isso é válido. É mais lucrativo fazer um circuito específico. Um volume pequeno, não. Existem raras exceções em que só é possível fazer algo com um circuito específico. Que não existe um circuito específico disponível no mercado. Eu digo aqui, existem áreas de aplicação aeronáutica, área de aplicação espacial, ou militar, ou algo mais específico, em que não existem dispositivos disponíveis no mercado. Não tanto por não existir tecnologia, mas por não estarem sendo ofertados por uma questão até às vezes estratégica de determinados países não permitirem a exportação de alguns componentes. Então, para algumas áreas, se fazem circuitos de aplicação específica, como até a mesma aplicação para satélites. É muito comum se fazerem circuitos para fabricação de 10, 20 unidades, porque aquela aplicação bem específica ela não é vendida por outros fabricantes. Mas para componentes de consumo e o que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, se aplica essa teoria exatamente aqui, entre a escolha de um dispositivo programável, Field Programmable Gate Array, um FPGA, ou um circuito de aplicação específica, se aplica toda essa análise aqui. Podemos botar também os microcontroladores e microprocessadores também nessa classe aqui dos dispositivos programáveis FPGA. Nós veremos aqui ao longo da disciplina uma série de diferentes aspectos, e vocês vão observar isso aí desde agora, nessa pesquisa que eu vou promover na primeira tarefa, que vão entrar aspectos econômicos, tipo competição, tipo desenvolvimento da tecnologia, custos de instalação numa fábrica são bastante altos, a gente pode falar aqui em torno de investimento de talvez $2 bilhões nas fábricas mais recentes da TSMC e da Intel. Pessoal qualificado significa ter recursos humanos capazes de realizar isso aqui, que foi um grande desafio que a CEITEC, Centro de Eletrônica Avançada, aqui em Porto Alegre, teve falta de mão de obra qualificada quando ele foi se instalar ali. E alguns países têm um ecossistema tanto de
produtos e serviços, quanto de mão de obra local disponível já capacitada para isso. Então, países tipo a Índia, que tem fábricas, a China, que tem várias fabricantes, Taiwan, Taiwan, que é parte da China, oficialmente, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Alemanha, eles são conhecidos por terem várias fabricantes de circuitos integrados aí. E elas já têm ecossistemas tanto de fornecimento, que a gente vai ver durante as próximas aulas falando sobre o processo de fabricação. Fornecimento de insumos, gases ultrapuros, água, manutenção especializada. Isso é necessário para se conseguir instalar isso aqui. Se eu quisesse hoje instalar uma fábrica de semicondutores em Santa Maria, eu poderia ter o dinheiro que eu quisesse. E não existe um ecossistema de serviços e pessoal qualificado para suportar essa fábrica aqui. Eu não conseguiria botar uma fábrica a funcionar em Santa Maria. Já existiram outras iniciativas no Brasil, por exemplo, em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, foi feita a instalação de uma fábrica de semicondutores lá, em torno de uns 8 anos atrás, se eu não estou enganado, e não progrediu como se gostaria. Inclusive o Ike Batista estava por trás desse investimento aí, depois uma empresa, um grupo argentino, se não estou enganado. Não foi para frente até o momento que eu sei. Vai entrar também esse aspecto do volume de produção, como eu comentei. Fabricar poucas unidades vai sair muito caro por unidade, mas fabricar milhões de unidades fica muito barato. Hoje em dia, vejam só, existem microcontroladores vendidos aí a 1 ou 2 centavos de dólar. Então a gente consegue com menos de 10 centavos de real comprar um microcontrolador, para gente ter uma ideia. Microcontroladores de baixa capacidade, com pouca memória e tudo mais, mas para um dispositivo de consumo, um dispositivo barato, aplicação do dia a dia, que vão fabricar milhões de unidades, bem interessante. Vocês também vão ver, ao longo da disciplina, e desde as leituras iniciais também, aspectos técnicos tipo redução do consumo de energia, que não é possível se reduzir sempre com dispositivos discretos, é possível se atingir com dispositivos integrados, com esses recursos possíveis em microeletrônica. O aumento da capacidade de processamento e memória são diretamente relacionados com as tecnologias disponíveis de implementação de circuitos. Obviamente, a redução do tamanho também já vem atrelado. Se a gente for procurar, os primeiros amplificadores operacionais valvulados eram algo bem engraçado, porque eles tinham tamanho de uma... eram grandes, vamos dizer, o tamanho de uma mão. Logo que surgiram os transistores, os amplificadores operacionais a transistor ainda, eles eram mais ou menos, vamos dizer, do tamanho de uma caixinha de fósforo, alguma coisa assim. Isso aqui não é uma caixa de fósforo, é meu bloquinho de anotações. Mas desse tamanho aqui. Assim que eles foram integrados, feitos monolíticos, integrados sobre uma superfície de silício, todos os componentes do amplificador operacional, transistores, polarização, tudo necessário, ele cabe agora na ponta de uma caneta, assim, o circuito de fato do amplificador operacional. A maior parte do que ele tem são os terminais metálicos realmente para ele poder ser soldado numa placa. E a parte ativa dele, do circuito, é muito pequena. Então a redução do tamanho também é dramática. Aspectos técnicos com relação ao desenvolvimento de maquinário para fabricação em escala nanométrica de componentes. Vocês podem imaginar que quem já fabricou uma placa de circuito impresso sabe que tem que se alinhar as camadas à medida que a gente faz a parte de sensibilização, dissolução do cobre, tudo isso. Fazendo manualmente, a gente consegue fazer uma precisão de 0,1 milímetros, alinhando as camadas. Quando a gente tem que fazer 2, 3 camadas aplicadas, a gente já vê que fica um pouco desalinhado, às vezes as duas faces da placa ficam um pouquinho para um lado para o outro. Fazendo manualmente, com todo o cuidado. Numa escala nanométrica, se o nosso menor componente tem dimensões aí na ordem de 5 nanômetros ou 10 nanômetros, o menor erro de alinhamento entre as várias etapas de processamento deve ser no mínimo 10 vezes menor que isso. Então, uma precisão de alinhamento entre componentes aí deve ser na escala de 1 nanômetro ou menos. Talvez o erro tolerado seja menos de 1 nanômetro. Então, toda a fabricação, até a parte de micromecânica e óptica envolvida, eles são bastante específicos. E a gente vai ouvir falar aqui, a gente vai ver nas próximas etapas, o que é uma máquina stepper, que é exatamente a máquina que projeta a luz do formato das geometrias sobre a base de silício que vai sensibilizar
a base de silício, para que nas próximas etapas de fabricação se deposite materiais ou se remova material de forma seletiva. E essas steppers são máquinas que fazem projeção de luz, basicamente é um projetor de ultravioleta super potente, só que para se projetar luz com precisão numa área de poucos milímetros quadrados, essa máquina tem o tamanho de um prédio. É bem interessante o que a gente vai ver sobre tecnologia envolvida. Eu acredito que até metade do semestre, ou 75% do semestre, a gente já tenha analisado um pouco sobre todos esses aspectos que estão aqui nesse diagrama. Ganho em performance, eu já comentei. Tamanho, quantidade de unidades que cabem em um wafer e que está diretamente atrelado ao custo também. Tipos de dispositivos, módulos ou etapas de fabricação, a gente vai ver o que são logo na próxima aula também. Questão dinâmica, quando a gente entra em aspectos técnicos, é que circuitos maiores têm maior quantidade de elementos parasitas, circuitos menores tendem a operar mais rápido, e também circuitos mais rápidos tendem a consumir mais energia. Mas, se eu permitir que o circuito seja mais lento, eu posso permitir que ele consuma menos energia e toda a mobilidade que a gente tem hoje em dia, tanto em computadores portáteis quanto smartphones, só foi possível agregando técnicas tanto de tecnologia de fabricação quanto de arquitetura de componentes para reduzir o consumo de energia. E não tenho dúvida nenhuma que se a gente não tivesse tecnologias de integração tão boas, a gente ainda estaria andando aí com telefones analógicos, portáteis, do tamanho de uma caixa de sapato. Uma curiosidade, recentemente, a diminuição do tamanho dos smartphones e computadores portáteis, ela não se deve mais tanto à redução do tamanho dos componentes do circuito em si, que são fabricados. Então, nos últimos 20 anos, em torno disso, o tamanho dos chips que são usados dentro dos computadores e celulares, eles não influenciam tanto no tamanho do dispositivo. Mas o encapsulamento, que é o pedacinho de silício, pode ter o mesmo tamanho ainda, mas o encapsulamento, aquilo que a gente vê, aqueles terminais soldáveis e aquela partezinha preta que a gente lê em cima o código do chip, aquilo lá é só um encapsulamento, é só uma proteção mecânica e terminais elétricos. Aquilo lá, aquela tecnologia evoluiu muito. Mas mesmo que o silício estivesse ainda com tecnologias antigas aí, dos anos 90, a gente conseguiria ainda fazer um telefone desse tamanho. Claro, não teria o consumo de energia tão baixo ou o desempenho tão grande, mas a grande sacada para diminuir os componentes não foi diminuir o tamanho dos semicondutores em si, mas melhorar ou diminuir as dimensões dos encapsulamentos nos quais esse silício é depositado dentro e possa ser soldado. É uma curiosidade aí, que a gente acha às vezes que, meu Deus, o tamanho das coisas diminuiu para caber dentro do celular. Não, na verdade, o tamanho do silício é muito pequeno. Talvez eu tenha uns 6 centímetros quadrados de chips dentro do meu celular aqui só. O resto é encapsulamentos e bateria. Vamos dar uma olhada na ementa disciplina. Eu já comecei apresentando aqui no início da aula, mostrando rapidamente o que é o plano de ensino provisório, que já está organizado. Fundamentos de microeletrônica, nós temos uma carga horária de 30 horas, que vão ser em torno de 15 síncronas e 15 assíncronas. A gente vai olhar a ementa em seguida, ilustrada, mas a gente vai usar a plataforma de videoconferência do Meet, com todas as aulas. O link está no início da página do Moodle aqui, como a gente viu bem. Guardem esse link, caso o Moodle caia fora do ar, a gente vai ter igual a aula no horário síncrono marcado. As atividades assíncronas vão ocupar, então, em torno de 50% da duração da aula e vão ser divididas as avaliações em atividades regulares, que todas as semanas vão ter uma atividade pequena de forma assíncrona fornecida, uma ou duas, como dessa vez, e 5 atividades que vão ser avaliativas, como diz bem no título dela, e estão marcadas aqui no cronograma, atividade avaliativa. Essas atividades avaliativas vão valer 70% da nota, e todas as outras atividades que não estiverem bem grandes escrito atividade avaliativa vão valer 30% da nota. Então eu quero que vocês tenham um envolvimento regular no andamento do semestre e vão estudando e abordando essas atividades pequenas que vão ter nessas aulas que não diz atividade avaliativa. Nas aulas que disser atividade avaliativa também vai ter introdução ao conteúdo e a atividade avaliativa vai ficar com uma parte assíncrona a ser realizada. Então aqui, por exemplo, dia 26,
a gente vai ter reservado para a jornada acadêmica, já em novembro. E já adiantei para vocês critérios de avaliação. Vai estar disponível esse plano de ensino no portal do aluno, assim que ele for aprovado pela coordenação do curso. Pode passar por um pequeno ajuste em algum detalhe ou outro, mas a organização geral do semestre vai ser essa. Com bibliografia, eu vou passar para vocês ao longo do semestre alguns conteúdos, mas eu não vou indicar um livro específico, porque a gente não tem acesso a esse livro na biblioteca, mas eu vou passar parcialmente aí alguns materiais para vocês e algum material de estudo complementar. Bom, se a gente puder saltar aqui para a ementa agora. Ementa da disciplina, eu vou apresentar na sequência que a gente vai abordar ao longo do semestre. Então, a ementa começaria na unidade 4, tecnologias de processo e regras de layout. O processo CMOS padrão, regras de layout. Aqui está bem ilustrado, porque a gente vai aprender aqui quais são as etapas necessárias e quais dispositivos vão se formar durante a fabricação de componentes eletrônicos. Eu acho que a emenda da disciplina é bem completa, mas eu preciso que essa unidade 4 venha para o início, porque ela justifica muito do que a gente vai ver depois. Sem essa unidade 4 no início, eu não me sinto confortável e não acho que vai fazer sentido a gente abordar, por exemplo, a unidade 1 e ver componentes eletrônicos integrados. Até esqueci de comentar com você no início, eu comentei talvez com o Daniel, eu fiz a iniciação científica num grupo de microeletrônica desde os primeiros semestres da graduação, desde o início do segundo semestre, final do primeiro semestre. Eu tive bastante contato com isso aqui, tive oportunidade de ter treinamentos aí com profissionais da área, tive sempre acesso a esses softwares de projeto, tudo isso. Minha graduação é em engenharia elétrica, mas eu sempre tive uma aspiração à engenharia da computação, inclusive foram as duas alternativas que eu tive quando fui entrar na universidade, mas me formei em engenharia elétrica e trabalhei depois disso 4 anos em desenvolvimento de circuitos integrados de fato. A gente desenvolveu na empresa onde eu trabalhava, que hoje em dia está voltando à atividade, então se chama SMDH. Nós desenvolvemos alguns microcontroladores aí, desenvolvimento completo, desde interpretação de instruções, toda a parte de hardware dele, periféricos, tudo isso, parte analógica, parte digital. A gente desenvolveu também alguns circuitos para aviônicos, alguns circuitos para aplicação aviônicos, avião realmente não é espacial, mas alguns protocolos de comunicação aí, circuitos bem específicos. Motivação do projeto é exatamente essa questão estratégica, de que não, alguns componentes são difíceis de serem adquiridos. Aplicação espacial também, a gente tem 2 satélites do INPE com protótipos de circuitos nossos dentro, circuitos programáveis, circuitos com uma característica muito específica, que é operar bem no ambiente com radiação, que é diferente. Se a gente pegar um microcontrolador qualquer e botar ele no espaço, ele vai começar a errar a execução de instruções, o conteúdo da memória dele vai começar a ser alterado pela incidência de radiação. Então não se usam em satélites componentes comuns por causa do efeito de radiação. E eu tive então essa oportunidade de trabalhar nisso aí, e eu sou entusiasta disso até hoje, eu participo novamente nesse estabelecimento dessa empresa CMDH de novo, e talvez a gente tenha a oportunidade até de conversar com algum dos membros dessa empresa em alguma das aulas específicas aqui dentro. Mas bom, voltando à ementa aqui, a gente vai primeiro ver sobre como se fabricam esses componentes, como é essa questão, o que é o silício afinal, por que o Vale do Silício nos Estados Unidos? Veremos isso aqui, inclusive uma questão histórica relacionada com isso aí. Como é o processo de fabricação de CMOS? Alguém sabe dizer o que é CMOS? Tecnologia de Complementary Metal Oxide Semiconductor. São tecnologias que se consegue implementar transistores tipo P e tipo N. Basicamente, quem viu eletrônica, isso diz bastante coisa. Transistores MOS tipo P e tipo N. Antes de existir o CMOS, existia o NMOS somente. Eram somente transistores tipo N. E processo CMOS padrão se usa para implementar circuitos digitais, especificamente. A gente vai ver como se implementam portas lógicas, a gente vai simular e vai analisar o desempenho de portas lógicas aqui na disciplina. Além do CMOS, do NMOS, também tem o outro que é a junção dos dois, né, no caso. Mas eu não sei qual é o nome dele agora. Não, existe o PMOS e o NMOS. O CMOS É, dos dois.
Exato, sim, sim, verdade, verdade. Existem outros, existem tecnologias híbridas também, que existem também transistores bipolares, existem tecnologias de alta tensão, em que posso botar componente de 500 volts integrado do lado de um circuito de 3.3 volts. Eu poderia fazer um microcontrolador e um driver de alta potência do mesmo silício. Existe tudo isso. A emenda da disciplina é falar sobre CMOS, só, que é um processo mais simples, que tem transistores P e N. Eu vou falar um pouco sobre os módulos avançados também. Inclusive, a gente vai olhar as folhas de dados dos fabricantes, que indicam, olha, nós fabricamos essa tecnologia com essas características, a gente vai olhar isso. Mas a gente vai aprender de uma forma bem resumida, a gente vai aprender a desenhar retângulos de super alta tecnologia. Basicamente, a gente precisa desenhar retângulos de determinados formatos para desenhar qualquer circuito. Aí nós voltaremos à unidade 1, que é a introdução ao circuito CMOS. Isso vai dar uma continuidade aí. Comportamento e uso do transistor MOS, o transistor operando como um interruptor, como se montam portas lógicas CMOS. Níveis de abstração, que são, quando eu estou fazendo um processador, eu não quero saber quantos transistores tem ali dentro, eu só quero ter uma porta lógica. Quando eu estou fazendo a porta lógica, eu não sei onde eu vou utilizar ela, mas eu vou fazer ela muito bem feita com aqueles 4, 8 transistores que eu estou lidando ali. Isso se hierarquiza de uma forma que eu não preciso saber quantos transistores tem quando eu estou fazendo a parte de cima lá, quando eu estou estabelecendo o tipo de instrução que o processador vai utilizar. E para dividir esse projeto em várias fases diferentes, que a gente chama de níveis de abstração diferentes, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí também, como é que a gente organiza essas coisas. É mais voltado com a área de projetos, isso aí. Depois a gente vai ver o comportamento do transistor MOS do ponto de vista da estrutura física, qual o comportamento do ponto de vista analógico, a gente pode dizer aqui. Comportamento DC ou polarização dele. Eu vou ter que pedir um pouquinho mais de empenho aí para quem não teve a parte de eletrônica ainda, para a gente avançar um pouquinho nisso aí. Características de tensão corrente de dreno por tensão dreno-fonte, corrente de dreno por tensão VGS, e a gente vai ver umas características aí e como isso aqui se aplica, se relaciona com as dimensões dos componentes ou com a forma de fabricação deles. Unidade 3. Como a gente já viu que é a tecnologia MOS e é comportamento analógico, agora a gente vai analisar circuitos digitais do ponto de vista analógico. Não só da lógica digital que eles fazem, lógica digital. As duas entradas de uma end estão ligadas, a saída liga nível lógico alto também. Isso aí é o basicão, é a análise digital. A gente vai ver como isso é implementado e como isso se relaciona. Por que o consumo de energia é esse? Como eu posso aumentar o consumo de energia e aumentar a velocidade? Como é que eu posso reduzir o consumo de energia? Parâmetros desse tipo. O que significa margem de ruído, tempo de atraso, potência consumida. Então, o objeto de estudo diz inversor CMOS. Mas eu acho injusto a gente só estudar o inversor. A gente vai estudar também inversor, porta NAND, porta NOR, como implementar outras lógicas complexas. Todos já viram os circuitos digitais, correto? Acho que em todos os cursos ali, engenharia da computação e engenharia elétrica, acredito que circuitos digitais seja nos primeiros semestres. A parte final da disciplina, unidade 5, a gente vai abordar metodologias e ferramentas de projeto. A gente vai ver um pouco sobre metodologias, top-up, bottom-up, top-down e outras metodologias e técnicas. Como é feito um projeto totalmente customizado ou então um projeto baseado em gate array, que é um dispositivo programável. Uh, como, como do ponto de vista de microeletrônica, a gente consegue pegar vários projetos prontos e botar no mesmo chip. A gente pode comprar, literalmente, propriedade intelectual de determinados circuitos e botar eles dentro e fabricar eles no nosso circuito. Pensem bem, eu não estou comprando o circuito e só botando dentro do meu componente, ou como eu faria numa montagem numa placa de circuito impresso. Eu não estou comprando o hardware de alguém e botando ali dentro e soldando. Eu estou comprando a propriedade intelectual para que eu possa fabricar um circuito que foi projetado por um terceiro dentro do meu circuito. Então, não tem como eu ir numa prateleira e pegar componentes prontos e montar. Mas eu posso comprar, licenciar projetos de outras pessoas e botar ali dentro.
O que acontece muito hoje em dia, e a gente consegue encontrar em componentes de diversos fabricantes diferentes, até em SoCs, Systems on Chip, é que se compram processadores prontos. Por exemplo, a ARM produz processadores muito bons para determinadas aplicações, com consumo baixo de energia. Ele já tem compiladores, sistema de programação todo bem desenvolvido. As empresas compram da ARM a propriedade intelectual de determinado processador, botam dentro do seu circuito, criam os periféricos, analógicos, digitais e tudo mais, criam coisas específicas que vão agregar valor ao componente deles e fabricam. Então, elas não compraram o hardware da ARM, compraram somente parte do circuito dela. Então, a gente vai ver técnicas de projeto e, se for possível, a gente vai utilizar ferramentas de projeto do Gmicro em algumas aulas aqui, observar elas, fazer alguns testes aqui. Ferramentas de projeto digitais, a gente vai sintetizar circuitos aqui dentro. Analógicas, a gente vai conseguir ver e olhar o layout, como é o layout de um processador de verdade. A gente vai olhar ele inteiro, vai reconhecer os blocos, vai ir fundo nele e ver o nível de transistor lá dentro, como é que é feita, como é que está descrito lá no layout do componente, o que é um gate, o que é um dreno e fonte dos componentes. A gente vai mergulhar desde ver o circuito de cima, como é quase como se fosse uma foto dele fabricado, tirada no microscópio, até reconhecer as partes e ver os componentes lá dentro. A gente vai ver um pouco sobre como funciona o editor de layout, sobre Design Rule Check. Assim como um projeto de placa de circuito impresso, eu tenho regras de projeto para serem cumpridas, aqui a gente também tem regras de projeto para serem cumpridas, e o fabricante não vai aceitar fabricar um componente se o seu projeto for passado para ele não cumprir com as regras de projeto dele. Por motivos diversos. Por primeiro motivo, muito provavelmente não vai funcionar conforme está modelado um componente que não esteja cumprindo com as regras de projeto que aquele fabricante nos passou. Provavelmente o modelo elétrico que eu estou simulando está errado, porque não cumpriu as regras mínimas de geometria de fabricação. Segundo, algumas regras geométricas de fabricação têm a ver com confiabilidade do processo. Pode ser que 90% dos meus chips não dá problema se eu não cumprir com uma determinada regra. E terceiro é que pode até mesmo afetar a fabricação de outros chips que sejam feitos no mesmo wafer, por não respeitar algumas regras relacionadas com densidade de distribuição de material. A gente vai ver um pouco sobre simuladores usados nisso aí. E talvez um ou dois estudos de casos aqui, de trazer alguns componentes e mostrar para vocês como é que eles foram projetados. Talvez alguns desses projetos que eu me envolvi aí. Quais os blocos foram comprados, quais foram montados da onde e como eles são integrados nesse nível. Mas, bom, essas são as... Professor, Sim, Daniel? no caso, quando você está desenvolvendo um projeto, no caso, uma empresa está desenvolvendo um projeto, compensa mais ela comprar um projeto já pronto ou contratar uma empresa para projetar? No caso, igual a sua empresa que fazia projetos novos, né? Depende realmente qual é a tua inserção no mercado e a questão econômica de avaliar isso aí. Você construir uma infraestrutura e contratar pessoal para fazer isso aí, para um projeto só, talvez não valha a pena, de fato. Depende do que isso envolve, sim. Tem um caso bem específico, olha só. Tem um colega meu que foi aluno, inclusive, do Gmicro, aí, do grupo de microeletrônica, do CT, que ele desenvolvia circuitos analógicos e agora, uns 2 anos atrás, eu conversei com ele e estava trabalhando no CERN, que é aquele laboratório europeu de pesquisas aí da parte de física fundamental, e que eles têm o grande acelerador de partículas europeu lá. Não lembro o nome agora exatamente, alguém consegue me ajudar a lembrar? Grande colisor de hadrons, isso aí. LHC. E que dentro desse laboratório, dos laboratórios que dão suporte a esse experimento, eles têm uma equipe de projetistas de circuitos integrados só para projetar os sensores de partículas que eles usam lá. Por quê? Nenhum fabricante comercial fornece todos os tipos de sensores para os tipos de partículas que eles precisam detectar durante os experimentos. Então, eles mantêm um grupo inteiro de projeto de circuitos integrados somente para fazer os detectores de partículas e os componentes integrados, amplificadores para os detectores, tudo que eles precisam lá. Então, é bem específico, porque ninguém fabrica mais esse tipo de coisa. É super específico uma aplicação. Eu sei que a National Instruments, que faz grande parte dos instrumentos que a gente tem por aí, de laboratórios e instrumentação eletrônica avançada, rádios e tudo mais, eles também fabricam os próprios circuitos integrados, que para algumas aplicações são as vantagens tecnológicas que eles têm frente a outros fabricantes.
Bom, existe uma série de aspectos a se considerar aí sobre essa questão de vale a pena ou não vale a pena ter uma equipe para projetar, vale a pena terceirizar. Existem vários fabricantes de circuitos integrados que são fabless, que se chamam. Fabless, fab é a fábrica, né? Mas eles não têm uma fábrica. Eles são só centros de projeto, em que eles fazem o projeto considerando que vai ser fabricado na tecnologia de alguém que tem uma fábrica. Então você não precisa contratar alguém que faça um projeto fixado a uma fábrica. Você pode contratar alguém, ele vai fazer a análise econômica de o que você precisa e vai mandar fabricar naquela fábrica que tem a tecnologia mais adequada. Ah, é digital, é uma tecnologia específica, é um componente analógico, é outra tecnologia que vai se utilizar. Então tem todo esse aspecto em volta disso aqui, tá bom? A gente vai olhar isso aí, Daniel. Beleza. Mas bom, vamos encerrando por aqui. Vocês podem a qualquer momento abrir aí o áudio se quiserem conversar comigo, não tem problema nenhum interromper. A nossa turma são só 5 alunos, então vai ser bem customizado. E eu quero que vocês também tragam questões que vocês possam achar relevantes. Comecem a fazer pesquisa da atividade de hoje, que eu passei aqui a atividade sobre a tarefa 1, crise de fornecimento de semicondutores. Pesquisem bastante no Google. Vai ficar marcado no histórico de vocês lá e vai começar a sugerir conteúdo para vocês relacionado com microeletrônica. Vocês vão ver como é legal. Eu posso indicar uma meia dúzia de canais no YouTube aí que eu gosto de ver algumas coisas relacionadas com isso aí. Mas então as duas tarefas vão ficar para vocês da aula de hoje. Crise no fornecimento de semicondutores 2020-2021. Em decorrência da pandemia que a gente tem vivido e outros aspectos que eu comentei, dei um spoiler no início da aula aí, tem a ver com a pandemia, tem a ver com uma falha estratégica de algumas empresas, tem a ver com um incêndio e uma seca. Pelo menos isso. Está faltando componentes integrados para várias aplicações. Inclusive, montadoras de carro estão parando as suas operações por causa disso. O que tem a ver o fato de que você não consegue comprar um PlayStation 5 e você não consegue adquirir um carro, porque eles são relacionados, indústrias semicondutores. Busca entender onde uma seca, um incêndio e um erro estratégico comercial aparecem nesse contexto. Eu sugeri 3 fontes de consulta, mas se vocês procurarem por palavras-chave relacionadas em qualquer buscador, seja Google, Bing ou o que vocês procuram, vocês vão encontrar muita informação sobre isso aqui. Eu sugeri uma notícia e 2 vídeos aqui. Um dos vídeos, inclusive, foi vinculado no Jornal Nacional. Para vocês terem uma ideia, uma questão bem técnica, bem específica, foi parado num noticiário geral, de acesso geral, não é nem conteúdo específico de nenhuma área aqui. Eu pedi para vocês elaborarem um texto resumindo isso aí. Eu acredito que isso aqui é uma tarefa que, considerando que é uma disciplina da graduação, vocês consigam fazer nesse tempo restante que a gente tem na aula de hoje. Obrigatório. Explique do que se trata essa crise e qual a sua opinião sobre a situação. A opinião nos mais diversos aspectos. Justifica, não justifica, houve um erro, não houve um erro, quanto tempo vai durar? O que vocês acham aí? Em meio a essa crise aí, a fábrica lá de Porto Alegre deve estar lucrando, então. Eu quero a tua opinião sobre isso aí. Procura sobre Ceitec SA e tu me diz o que está acontecendo. Ok? Se quiser procurar um pouco sobre essa fábrica de Porto Alegre aí, tu me fala. Ela tá no meio de uma questão política bem mais complexa que isso aí, tá bom? Tarefa 1, essa aí. Eu acho que eu vou pedir para vocês darem uma olhada no conteúdo sobre a Ceitec se não for na próxima aula, na terceira, tá? Então não precisa estressar nisso por agora, se não quiser. O segundo, eu quero que vocês assistam aqui um vídeo sobre a infraestrutura da TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. E mesmo que ele está todo em inglês, vocês vão observar que existe um maquinário todo específico, os ambientes são todos preparados diferente, porque esses são ambientes de fabricação e a gente não encontra muitos vídeos mostrando os ambientes internos de fabricação dessas empresas, porque eles são todos cercados de muito segredo industrial. Tem partes das máquinas, inclusive alguns vídeos que eu encontrei que o pessoal ganha um tour, que pode visitar esse ambiente aqui, que se chama Sala Limpa, onde é fabricado o componente lá dentro, e que certas áreas eles não podem filmar nem tirar foto, porque são máquinas muito específicas que têm muito segredo industrial por trás. Então peço que vocês prestem atenção aqui e vejam aqui alguns aspectos aqui embaixo.
E basicamente eu peço que vocês assistam, prestem atenção nesses aspectos e tragam isso pra gente conversar na aula que vem. Se quiserem escrever para mim alguma dúvida que tenha surgido, fica anotado aqui, eu olho antes da aula que vem e a gente conversa em aula, tá bom? Até aqui. Então assisti esse vídeo da TSMC. E se a gente voltar para o conteúdo da aula de hoje, perdão, está aqui. Eu deixei um vídeo aqui, eu não assisti com vocês intencionalmente durante a aula, porque é chato eu querer compartilhar a minha aba e vocês ouvirem o som dele aqui. Mas eu peço para que vocês prestem atenção num vídeo que fala aos 8 minutos e 37 segundos o que ele fala aqui. É um vídeo legendado, então se eu der play para vocês aqui não vai ser nada interessante se ficarem assistindo comigo durante a aula. Ele está legendado aqui embaixo, veja bem. E fala sobre a aplicação de componentes de semicondutores e os mais diversos aspectos aqui. Então, eu peço que vocês assistam isso aqui de uma forma informativa mesmo. É um vídeo legal, é interessante. A trilha sonora dele é bem interessante. Eu não consigo compartilhar com vocês agora, mas depois a gente pode ver junto. Então, fica esse restante do vídeo aqui para vocês assistirem durante a aula e olhem lá no minuto 8h37 o que fala. E façam alguma relação com isso aqui, com o valor que é apresentado aqui no vídeo, ok? A gente conversa na próxima aula, continua esse assunto aqui. Então, a emenda da disciplina foi apresentada, também o plano de ensino, mas a gente tem abertura para trazer conteúdos que vocês queiram, que se interessem, trazer questionamentos ou até modificar alguma questão da organização da disciplina, se for do interesse de vocês. Vocês tendo interesse, a disciplina vai ser direcionada para aquilo que é mais interessante para os alunos, for mais legal. Eu gostaria de torná-la mais atrativa. Se não, vai ser essa a emenda que a gente vai seguir de início ao fim.